E uma coisa que a gente tem que ter é um conceito sobre psicodrama. E aí, para a gente falar de psicodrama, a gente tem que falar do Jacob Moreno, tá? Médico, psicólogo, dramaturgo, filósofo. O que que ele fez? Ele desenvolveu uma técnica terapêutica que parece um teatro, mas está baseado na psicologia e na sociologia, tá? Qual que é a grande sacada dessa técnica? A dramatização. Não tem enredo, mas eu vou lá e falo: olha, esse aqui é o paciente que veio trazer esse problema, esse aqui é o cenário, esse aqui, que é o terapeuta, né, é o diretor, e essas são as pessoas envolvidas na história desse paciente. E esse paciente sofre assim, sofre assado, sofre lá, ele tem esse problema, ele tem aquele problema, etc e tal. E mediante a esse comunicado dos problemas dos pacientes, desse paciente, as pessoas assumem um papel e falam: "Ah, é porque ele é isso, é porque ele é aquilo", e trazem uma visão, né, que ainda assim entendo que é uma visão através de um campo, daquele tipo de situação para que o paciente veja e entenda. Mas isso não é constelação familiar, isso é um psicodrama. Para termos uma dinâmica de psicodrama, é preciso saber a história do cliente. E isso vai na contramão das constelações. O Bert até entendeu um pouco do psicodrama, ele até traz esse nuance do psicodrama, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, e também da estrutura familiar, ele traz isso para as constelações. Mas psicodrama é diferente de constelação. E por quê? Porque o Bert ele diz assim, ó, ainda que eu tenha me inspirado no psicodrama, o psicodrama ele precisa do quê? De informações prévias, né, do constelado ali, do paciente ali. E o Bert fala assim: quem pede, o constelador, o facilitador em constelação, que pede informações prévias para o seu cliente, manda questionário, pergunta um monte de coisa, ele não vai fazer uma constelação. Ele vai fazer um psicodrama, que é algo que pode ser muito parecido com a constelação, mas não é. Então, no psicodrama, perguntamos muitas coisas para o cliente para entender a história e deixamos as pessoas livres ali para representar do jeito que elas entendem que elas estão sentindo. Nas constelações, não perguntamos nada. Quem já assistiu constelação minha sabe. O que, que você quer ver? Quero ver relacionamento. Ah, porque não é bom? Não. O que, que não é bom? Ah, não está dando certo. Beleza, é isso. Depois eu vou perguntando sobre pai, mãe, o que for necessário perguntar. Isso sim é uma constelação. Se eu perguntasse assim: "Mas o que que não dá certo?". "Ah, não dá certo, por quê?". "Ah, porque minha mãe, ah, porque meu pai, ah, porque minha avó". Eu já estou sabendo. E lembra que eu falei de arquétipos? Já tenho imagens pré-construídas do que é uma mãe, já tenho imagem pré-construída do que é um pai, e vou assumir o papel de acordo com os meus arquétipos. Isso vai ser constelação ou eu estou, de alguma forma, induzindo aquilo ao que eu entendo como verdade? E por consequência ao erro, né? Então, a diferença básica é essa, né. Constelação, o constelador não pergunta nada, e no psicodrama tem que perguntar. Outro ponto importante para se fazer uma constelação é aquilo que eu disse agora há pouco, que é quando a constelada quer falar muito, quer contar o seu sofrimento, talvez ela não esteja pronta para ver a verdade. E se ela não está pronta, você acha que ela vai agir naqueles 20% que a gente está falando? Ela não tem prontidão ainda. Então a gente precisa deixar ela amadurecer isso com o tempo. E às vezes o tempo é um encontro, 2 encontros, às vezes o tempo é um mês. Mas uma coisa eu tenho certeza e eu vou contar isso para vocês, quando é para o caminho da cura, quando é para o caminho do sucesso do sistema, isso desenrola muito rápido. Você passa às vezes a vida nesse problema, e aí em 2, 3 meses desenrolou, acabou.
E o Bert continua, né? Um constelador se recusa a ter qualquer tipo de conversa prévia com o cliente. E no psicodrama, pode e deve ser utilizado como ferramenta secundária para sensibilizar as pessoas. É uma técnica que tem que ser aprendida e utilizada no momento correto. Um constelador, ele não cria constelação. Isso não é verdade, não tem como eu dar um final. Quem já me acompanha sabe que tem hora que não tem final feliz. Não tem final feliz. Porque todo mundo espera o quê? Um conto de fadas, não é? E tem hora que não tem final feliz. Mas aquele movimento foi importante para liberar algumas coisas, para que o próximo possa vir e aí sim, quem sabe, liberar o resto. O constelador não cria uma constelação. As constelações simplesmente acontecem. Ok? Eu vou colocar um videozinho aqui para gente. Pode perguntar, Dani. Abre o áudio. Não, era só para falar que a Sofia falou exatamente isso, constelação não é conto de fada, se estiver dando muito certo, desconfia. Confia. É. Ó, assim, eu já vi constelações perfeitas, Dani. Perfeitas, com movimentos lindos, de chorar, de todo mundo soluçar. E isso acontece. Mas assim, constelação que não tem raiva, que não tem exclusão, que não tem ranço, tem alguma coisa errada. Sempre a verdade é essa. Por que estamos aqui nesse movimento de dor? Porque tem dor. E se isso não aparece na constelação, por que está acontecendo? Né? Não, e ela traz as coisas que estão debaixo do tapete, né, então, É, assim, pode até ser que tem, igual você falou, esses movimentos bonitos e tudo, mas envolto sim, nesse sofrimento, nessa sim, patada. sim. Sim, porque às vezes para você dar ordem, você tem que passar pela dor, né? A Dani fala muito de sapatada, eu vou abrir uma aspa aqui para vocês entenderem o que isso significa. Lá atrás, numa outra formação, que ela fez parte, a gente tinha uma menina na turma, que ela falava assim, lá vem a Lu com a sapatada. A sapatada o que que é? Aquela chamada de orelha, sabe aquela chamada do tipo, então, você não está percebendo que é isso? Tipo, hello, criança, abre o olho, né? Ou às vezes eu falo assim, olha, gente, com todo o amor do mundo, e vou lá e conto a notícia triste. Mas por quê? Isso é necessário para a pessoa aprender, para a pessoa ver, não é? Não. A constelação está falando de dor, de sistemas disfuncionais. Se não tivesse. Essa foi a descrição mais perfeita do aprendizado da constelação, É, cada módulo foi assim, exato. é exatamente isso, é sapatada mesmo. É. E aí a gente É fala, bom, mudança lá de vem uma conceitos, é sapatada, né? aprender a não julgar, aquilo que você falou, né, de não julgar, não tem como você chegar no final de cada módulo e não ter tomado uma chacoalhada dessa, assim, de É. aprender a não julgar que, né, os conceitos são completamente diferentes. Diferença. Ainda mais quando a gente começa no módulo relacionamento, né? Dali para frente, os conceitos são disruptivos, né? Muitos disruptivos. Então, assim, a constelação vai desconstruir tudo aquilo que falaram para você que é verdade. Por quê? Se fosse verdade, você já tinha arrumado, queridos. Não é? Se fosse verdade. Quem foi traída aí e acha que é a coitadinha, eu já vou falar, eu sinto muito. Não é assim. Porque se você foi traída e fez de tudo para não ser traído de novo, por que que você volta a ser traído? Então a gente vai aprender que não é assim, que não tem coitadinho, não tem malvados. Nós vamos aprender que é um sistema sempre buscando a justiça, o equilíbrio. E às vezes o negócio anda torto.
Mas é isso que a gente busca. E quando a gente busca, vem o quê? A verdade, que a gente chama de sapatada. Ok? Fala, Zilma. Oi, Lu. Nossa, bugou a cabeça agora Hum, com o psicodrama e com a constelação. Porque, hum. assim, eu já assisti outras constelações e é justamente isso daí que você está falando. A pessoa perguntava, contava um pouco da história e desfazia ali. A única constelação até hoje que eu assisti e que eu participei foi só a sua, que, assim, para mim é extremamente diferente. Tanto que Camila só assiste a sua porque as outras ela não gosta. E aí agora você falou do psicodrama. Então, assim, não é quando existe essa questão toda de perguntar, o que que você quer resolver? Não sei o que, blá, blá, blá. É um psicodrama? Eu tô Não, bugada. não, Peraí, eu vou. não. Vamos lá, para. Aspas. Tá. Se uma chega até a mim e fala, Lu, quero fazer uma constelação. Tá bom, Zilma, o que que você quer ver? Dinheiro. Ah, legal. Qual a próxima pergunta que eu posso fazer? Por quê? Você fica com o dinheiro chega até você e não fica, ou o dinheiro nem chega? Não, o dinheiro chega, mas não fica. Sempre foi assim? Sempre. Beleza. Isso é tudo que eu preciso saber. O resto, conforme o campo vai se movimentando, vai vir um movimento, sei lá, de um avô. Aí eu vou perguntar, Zilma, conta um pouco da história do seu avô. Isso é constelação. O psicodrama é diferente. A Zilma chega e fala assim: eu tenho um problema de dinheiro. Ah, é? Qual é o seu problema com o dinheiro? O dinheiro chega ou nem chega, não fica? Não, dinheiro chega, mas não fica. Sério? Tá. Mas como é que é a história sua com o seu pai? E com o seu avô? E na sua família? Já teve gente que perdeu dinheiro? E quem que perdeu? Como é que foi essa situação da perda do dinheiro? Aí você vai lá e conta. Essa é a minha vida. Uhum. Aí o que que ele faz no psicodrama? Ele pega uma pessoa para representar você, uma pessoa para representar o dinheiro, aí já põe o avô, já põe o pai, já põe a desgraça toda ali. E aí deixa que as pessoas representem através de um campo aquilo que você falou. Sim. Só que isso é uma história sendo representada. Isso não é constelação. E como a pessoa já sabe a história do vovô malvado que roubou não sei quem, papapá, aquela pessoa que vai representar o avô, você acha que ela vai ser ímpar? E quando ela tem um arquétipo de pai que abandona ou pai que não mantém a casa, você acha que ela vai ser ímpar representando o pai? Então ficou clara agora a diferença? A constelação vai perguntar pontualmente o que aconteceu com seu avô. Mas se aparecer um avô e o foco da questão for ali. Você nunca vai me ver fazendo um questionário para você antes de abrir uma constelação. Ai, me fala do seu avô. Me fala do seu pai. Nunca. É por isso que eu só consigo assistir as suas constelações. As demais, assim, eu tenho uma certa dificuldade. Porque teve uma que eu assisti e foi exatamente como você falou. Eu falei, que é isso? Que bagunça. E assim, não entendia nada. Eu Por falei, isso, pô. por E assim, isso. até hoje, a única pessoa que eu vi, e olha que eu andei dando umas fuçadas por aí, hein? Uhum. Fazendo da maneira como é feita, como você faz, foi você. Pois Por isso é. que eu não consigo entender por que que você faz desse jeito e por que que as outras pessoas não fazem. Então, Zilma, por que as outras pessoas não fazem? É um mar de É, eu não possibilidades, entendia, né? né? É um mar de possibilidades, mas eu vou dizer as que eu acho mais comum. Insegurança, porque não tem o conteúdo que você vai começar a ter. Então, precisa de informação prévia para se sentir segura para fazer. Em resumo, conhecimento. E aí eu falo, gente, com todo o respeito do mundo, quando você vai numa constelação que custa R$ 80, você vai receber R$ 80 de conhecimento. Ou vocês acham que vocês estão estudando, que vocês vão estudar para cobrar R$ 80? Não vão. Não vou deixar.
Porque o conhecimento que vocês vão adquirir aqui vai valer muito mais.